E aí, torcedor santista! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like, isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Santos inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro com uma notícia que mexeu com os ânimos da torcida. 3 nomes de peso não estarão presentes na estreia contra a Chapecoense, marcada para esta quarta-feira, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó. A decisão do técnico Juan Pablo Vozvoda de preservar Gabigol, Adonis Frias e Mike trouxe surpresa e levantou questionamentos sobre a estratégia adotada neste início de temporada. Gabigol, principal referência ofensiva do elenco, foi poupado mesmo sem apresentar lesão. O atacante, que recentemente enfrentou problemas de tendinite, foi preservado para garantir sequência no Paulistão, onde o Santos busca recuperar terreno e voltar à zona de classificação. A ausência do camisa 9, que costuma atrair olhares e expectativas, gera curiosidade sobre como o time se comportará sem sua presença em campo. Além dele, o zagueiro Adonis Frias e o lateral direito Mike também ficaram fora da viagem para Santa Catarina. Ambos foram retirados da lista por precaução, em uma decisão que reforça a postura cautelosa de Vozvoda. O treinador já havia sinalizado que faria rodízio entre os principais atletas para evitar lesões graves nos primeiros compromissos de 2026. A estratégia de rodízio, embora compreensível do ponto de vista físico, abre espaço para debate sobre o impacto técnico. A Chapecoense, jogando em casa, costuma impor dificuldades aos adversários, e a ausência de 3 titulares pode alterar o equilíbrio da partida. A torcida santista, ansiosa por uma boa estreia, observa com atenção como o elenco responderá ao desafio. O provável Santos para o confronto deve ter Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Vini Lira na defesa, João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael no meio-campo, Roleiser, Barreal e Lautaro Dias formando o trio ofensivo. A escalação mostra uma mescla de experiência e juventude, mas sem a figura de Gabigol, que costuma ser decisiva em jogos de grande pressão. Outro fator que preocupa é o número de jogadores no departamento médico. Gustavo Henrique, Tassiano e Tiquinho Soares seguem em recuperação e também não estarão disponíveis. A lista de ausências aumenta a responsabilidade dos que entram em campo, exigindo maior entrega e concentração para compensar a falta de peças importantes. Nos bastidores, a decisão de Vozvoda é vista como parte de um planejamento maior. O técnico argentino sabe que a temporada será longa e desgastante, e prefere perder força em um jogo inicial do Brasileirão a comprometer atletas em duelos decisivos do estadual. No próximo fim de semana, o Santos enfrenta o São Paulo no Morumbis, em um clássico que pode definir o futuro do clube no Paulistão. A ausência de Gabigol em especial gera debate sobre liderança e protagonismo. Sem o centroavante, outros jogadores terão a oportunidade de assumir papel de destaque. Lautaro Dias, por exemplo, ganha espaço para mostrar sua capacidade de finalização e se consolidar como alternativa ofensiva. Roleiser e Barreal também terão a missão de criar jogadas e manter a intensidade no ataque. A Chapecoense, por sua vez, vê na situação uma oportunidade de surpreender. Jogando diante de sua torcida, o time catarinense espera aproveitar os desfalques santistas para buscar pontos importantes logo na estreia. A partida, portanto, promete ser marcada por equilíbrio e tensão, com cada detalhe podendo definir o resultado. No fim das contas, a decisão de Vozvoda reforça a ideia de que o futebol moderno exige planejamento e cautela. O Santos entra em campo sem 3 nomes de peso, mas com a expectativa de mostrar força coletiva e capacidade de superação. A torcida aguarda ansiosa pelo desempenho da equipe, consciente de que cada jogo pode ser decisivo em uma temporada marcada por desafios e grandes expectativas. Fala torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta manhã deixou torcedores em estado de euforia e surpresa. Nas imagens, narradores e comentaristas aparecem em tom de incredulidade ao anunciar: a FIFA reconhece erro histórico e devolve um título importantíssimo ao Santos. A cena, carregada de emoção e suspense, rapidamente se tornou o assunto mais comentado do futebol brasileiro, despertando debates intensos sobre justiça esportiva, memória e a grandeza do clube da Vila Belmiro. A repercussão foi imediata. Em poucos minutos, o anúncio já dominava os principais portais esportivos e programas de televisão.
A torcida santista, acostumada a celebrar conquistas memoráveis, foi surpreendida por uma notícia que transcende o campo e toca diretamente o coração de milhões de apaixonados pelo clube. O silêncio inicial da diretoria apenas aumentou a expectativa por esclarecimentos e detalhes sobre o processo que levou à decisão da entidade máxima do futebol. Nos bastidores da FIFA, a decisão foi tratada como uma correção histórica. Documentos e registros antigos foram revisados, e a entidade reconheceu que havia cometido um erro administrativo que por décadas privou o Santos de um título oficial. A medida, inédita em sua dimensão, abriu espaço para debate sobre a importância da preservação da memória esportiva e o impacto que decisões burocráticas podem ter na história de um clube. Torcedores se dividiram nas redes sociais entre mensagens de celebração e manifestações de incredulidade. Muitos não conseguiam acreditar que, após tantos anos, o título finalmente seria devolvido. A hashtag Título de Volta rapidamente se tornou uma das mais comentadas no Brasil, mostrando a força da mobilização coletiva e a paixão que envolve o Santos. A imprensa esportiva nacional dedicou espaço integral ao caso. Programas de televisão abriram suas edições com análise sobre o impacto da decisão, enquanto colunistas discutiam os possíveis desdobramentos para o ambiente interno do clube. Alguns destacaram que o episódio representa um golpe emocional positivo, enquanto outros lembraram que o futebol, em momentos como esse, se torna palco de justiça e reconhecimento. Internacionalmente, veículos da América do Sul e da Europa também repercutiram a notícia. O Santos, considerado uma das maiores potências do continente, voltou a ser pauta em jornais estrangeiros. Muitos destacaram que o episódio reforça a grandeza histórica do clube e que a decisão da FIFA é um marco para o futebol mundial. Nos corredores da Vila Belmiro, o clima é de celebração. Jogadores, funcionários e membros da comissão técnica foram diretamente afetados pela notícia, e a alegria se espalhou pelos treinos e compromissos do clube. A prioridade passou a ser valorizar o momento e compartilhar com a torcida o orgulho de ver a história corrigida. O técnico Juan Pablo Vozvoda, em sua primeira temporada no comando, enfrenta um desafio inesperado e ao mesmo tempo estimulante. Além de montar uma equipe competitiva, precisa administrar a euforia coletiva e garantir que o elenco mantenha o foco nos próximos compromissos. Sua postura diante da decisão será observada de perto, já que pode definir a confiança da torcida e do grupo em seu trabalho. A frase título devolvido continua ecoando entre torcedores e jornalistas. Alguns acreditam que se trata de uma conquista internacional que havia sido esquecida nos registros oficiais, enquanto outros sugerem que pode envolver competições intercontinentais da década de 60. O mistério em torno da decisão mantém o público atento e aumenta a pressão sobre o clube para esclarecer os fatos. Especialistas em futebol destacam que episódios como esse podem afetar diretamente a percepção da história esportiva. O Santos, que já é reconhecido mundialmente por suas conquistas, ganha ainda mais relevância com a devolução do título. A medida reforça a ideia de que a memória esportiva precisa ser preservada e que erros administrativos não podem apagar feitos históricos. A torcida organizada também se posicionou. Líderes de grupos tradicionais exigiram que o Santos valorize o momento e preserve a memória da conquista. Para eles, a disciplina e a transparência são fundamentais para manter o clube competitivo e respeitado. Ao mesmo tempo, pedem que o título seja celebrado com eventos oficiais e homenagens aos protagonistas da época. O rumor também reacende o debate sobre a relação entre clubes e entidades internacionais. Muitos especialistas lembram que decisões administrativas podem ter impacto profundo na história esportiva e que a FIFA, ao reconhecer o erro, abre espaço para que outros clubes revisem seus registros. O caso do Santos, portanto, pode ser mais complexo e inspirador do que aparenta. Enquanto isso, o mercado de marketing esportivo observa atentamente. Empresários e patrocinadores acreditam que a devolução do título pode aumentar a valorização da marca Santos e abrir espaço para novas oportunidades comerciais. O clube, por sua vez, já avalia estratégias para transformar a decisão em triunfo institucional. A imprensa esportiva internacional já especula possíveis consequências para o Santos. Times da Europa e da América do Sul acompanham de perto a situação, reforçando a ideia de que o clube continua sendo um nome de peso no cenário global, mesmo em meio a polêmicas e correções históricas. Essa movimentação aumenta ainda mais a curiosidade sobre o desfecho da história. Nos bastidores, a diretoria do Santos avalia estratégias de comunicação para conter os danos do passado e transformar a narrativa em triunfo. O silêncio inicial acabou alimentando especulações, e qualquer declaração oficial será analisada com lupa.
A transparência nesse caso pode ser decisiva para preservar a imagem do clube e evitar que a crise se torne ainda maior. Torcedores mais experientes lembram que o Santos já enfrentou momentos difíceis no passado e conseguiu superá-los. Para eles, o episódio atual é apenas mais um capítulo na história de um clube acostumado a lidar com pressão e polêmicas. Ainda assim, a intensidade da repercussão mostra como o Santos se tornou uma vitrine global. O rumor também coloca em evidência a importância da gestão de memória no futebol moderno. Administrar conquistas, preservar registros e valorizar ídolos é tão importante quanto montar uma equipe competitiva. O Santos, como maior potência do Brasil, precisa dar exemplo nesse sentido. Independentemente do desfecho, o episódio já entrou para a lista de polêmicas e correções históricas que marcaram a temporada de 2026. O Santos, mais uma vez, mostra que sua grandeza não se limita ao campo, mas também à capacidade de mobilizar emoções e debates. A devolução do título, se confirmada, representará não apenas uma conquista esportiva, mas também um triunfo institucional. O Santos terá que provar que é capaz de se reinventar diante das adversidades e manter sua trajetória de sucesso, mesmo em meio a polêmicas. No fim das contas, o reconhecimento da FIFA escancara a complexidade de administrar um clube de massa. O Santos precisa equilibrar disciplina, transparência e resultados esportivos para garantir que episódios como esse não comprometam sua busca por títulos. A torcida aguarda ansiosa por respostas, e o desfecho promete ser tão impactante quanto o anúncio que deu início a toda essa história. A repercussão da notícia de que a FIFA reconheceu um erro histórico e devolveu um título importantíssimo ao Santos continua a movimentar intensamente o cenário esportivo, nacional e internacional. Desde que o anúncio foi feito, torcedores, jornalistas e até ex-jogadores passaram a se manifestar, cada um oferecendo sua interpretação sobre o episódio. O impacto foi tão grande que a decisão se tornou símbolo de justiça esportiva e de valorização da memória do futebol brasileiro. Nas arquibancadas virtuais, a torcida santista explodiu em celebração. Muitos compartilharam vídeos e fotos relembrando conquistas passadas, reforçando o orgulho de ver o clube novamente reconhecido por sua grandeza. A hashtag Título de Volta rapidamente se tornou uma das mais comentadas no Brasil, mostrando a força da mobilização coletiva e a paixão que envolve o Santos. A imprensa esportiva nacional dedicou espaço integral ao caso. Programas de televisão abriram suas edições com análises sobre o impacto da decisão, enquanto colunistas discutiam os possíveis desdobramentos para o ambiente interno do clube. O episódio, embora restrito a uma questão administrativa, ganhou proporções de escândalo positivo e passou a ser tratado como um dos maiores triunfos institucionais do Santos nos últimos anos. Internacionalmente, veículos da América do Sul e da Europa também repercutiram a notícia. O Santos, que já vinha sendo reconhecido como uma das maiores potências do continente, voltou a ser pauta em jornais estrangeiros. Muitos destacaram que o episódio reforça a grandeza histórica do clube e que a decisão da FIFA é um marco para o futebol mundial. Nos bastidores da Vila Belmiro, dirigentes celebraram a decisão como um triunfo inesperado. Para eles, a devolução do título representa não apenas uma vitória jurídica, mas também um sinal de que o clube está atento às regras e disposto a lutar por seus direitos. A diretoria sabe que qualquer detalhe pode ser decisivo em uma temporada tão competitiva. Torcedores organizados também se manifestaram de forma contundente. Líderes de grupos tradicionais exigiram que o Santos valorize o momento e preserve a memória da conquista. Para eles, a disciplina e a transparência são fundamentais para manter o clube competitivo e respeitado. Ao mesmo tempo, pedem que o título seja celebrado com eventos oficiais e homenagens aos protagonistas da época. O rumor também reacende o debate sobre a relação entre clubes e entidades internacionais. Muitos especialistas lembram que decisões administrativas podem ter impacto profundo na história esportiva e que a FIFA, ao reconhecer o erro, abre espaço para que outros clubes revisem seus registros. O caso do Santos, portanto, pode ser mais complexo e inspirador do que aparenta. Enquanto isso, o mercado de marketing esportivo observa atentamente. Empresários e patrocinadores acreditam que a devolução do título pode aumentar a valorização da marca Santos e abrir espaço para novas oportunidades comerciais. O clube, por sua vez, já avalia estratégias para transformar a decisão em triunfo institucional. Torcedores mais experientes lembram que o Santos já enfrentou momentos difíceis no passado e conseguiu superá-los. Para eles, o episódio atual é apenas mais um capítulo na história de um clube acostumado a lidar com pressão e polêmicas.
Ainda assim, a intensidade da repercussão mostra como o Santos se tornou uma vitrine global. No fim das contas, a repercussão da decisão da FIFA escancara a complexidade de administrar um clube de massa. O Santos precisa equilibrar disciplina, transparência e resultados esportivos para garantir que episódios como esse não comprometam sua busca por títulos. A torcida aguarda ansiosa por respostas, e o desfecho promete ser tão impactante quanto o anúncio que deu início a toda essa história. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo!